Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todos. E vamos agora para a nossa aula de número 4. Nós vamos estudar agora conjuntos numéricos e eu acho que essa etapa eu vou gastar 3 aulas nela. Eu vou chamar de conjuntos numéricos número 1 hoje, semana que vem conjuntos numéricos número 2 e na outra semana número 3, tá bom? Conjuntos numéricos, o que eu tenho para dizer para vocês? Que primeira coisa, os conjuntos, eles são representados por uma letra, vamos pôr aqui letra maiúscula, eu chamei de N, para representar um conjunto bem conhecido, que é o conjunto dos números naturais, e chaves. Aqui dentro eu vou colocar os elementos. O conjunto dos números naturais entram os números que a gente aprendeu naturalmente, que é 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante até o infinito. É um conjunto infinito. Então, esse conjunto dos números naturais é representado pela letra N com a perninha a mais, tá vendo aqui, ó? Para dizer que não é simplesmente um conjunto qualquer, é um conjunto muito importante chamado de conjunto dos números naturais. Nós temos também outros, os inteiros, os reais, racionais, que nós vamos ver na próxima aula. Por enquanto eu quero mostrar que existem outros conjuntos, por exemplo, aqui o conjunto A. Esse conjunto A eu vou colocar aqui, sei lá, os números pares menores que 7. Então quais são? 0 é par, o 1 não é par, 2, o 3 não é par, 4, 5 não é par, 6, 7 não é par, 8 é par, mas eu falei qual mesmo? Vamos relembrar? Eu quero os números pares menores do que 7. Então, para por aqui, porque o 8 não é menor que 7. Esse conjunto é finito, porque tem fim, só tem 4 elementos. E esse conjunto de cima é infinito, porque existem infinitos números. Vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 até o infinito. Então eu tenho dois tipos de conjunto, finito e infinito. Aqui os naturais e aqui os pares. Os números pares naturais menores que 7. E eu tenho outros conjuntos. Esses conjuntos podem ser escritos também de forma diferente, uma notação diferente. Por exemplo, conjunto B. Poderia dizer que o conjunto B, os elementos que estão nesse conjunto pertencem aos naturais. Então eu tenho que retirar daqui. Só que eu não quero quaisquer naturais, eu quero apenas os naturais maiores do que 5. Então o que entra nesse conjunto B? Todos naturais maiores que 5. Quais seriam? Vamos ver o resultado aqui. Como seria o resultado? Nesse conjunto B eu tenho. Quais são os maiores que 5 aqui, ó, dos naturais? Seria o 6, o 7, o 8 e assim por diante até o infinito. Então, a notação de conjunto é essa, letra maiúscula representada por chaves e pode ser escrito com infinitos algarismos, finitos ou até mesmo por extenso. Certo? Essa é a definição de conjunto. Eu posso também dizer que o conjunto C é x barra. O que é isso? Que são os elementos resultados do x. E colocar aqui, por exemplo, uma equação. X ao quadrado menos 5x mais 4. Ou seja, os elementos que estão dentro do conjunto C são os elementos, ou seja, o resultado do x quando eu resolver essa equação. Então você vai resolver essa equação, é uma equação de segundo grau, vai usar Bhaskara, delta, né, x1 e x2, e você vai perceber que o x1 e o x2 vão dar os elementos, deixa eu ver, vai dar 4 e 1. Então, número 1 e 4. É um conjunto que tem dois elementos. Resolva e verifique se vai dar 1 e 4, tá bom? A gente já aprendeu na aula passada a resolver uma equação de segundo grau. E assim por diante. Quando um conjunto numérico não contém
nenhum elemento, tipo conjunto D, não tem nenhum elemento, é vazio, o símbolo do vazio é esse, tá bom? Ou posso também representar o vazio assim, ó, de forma chaves vazio, conjunto vazio mesmo, tá bom? E quando um conjunto tem apenas um elemento, é considerado como conjunto unitário. Unitário. Conjunto vazio não tem nenhum, pode ser assim ou assim. E quando eu tenho apenas um elemento, é chamado de conjunto unitário, tá? Vamos agora falar sobre a relação entre pertence ou não pertence. O símbolo do pertence e não pertence, que é esse aqui, ó, um E normal é o pertence, um E cortado é o não pertence. Eu vou usar ele para indicar se um elemento pertence ou não àquele conjunto. Por exemplo, o número 4 pertence ao conjunto dos naturais. Aí você vai lá e olha, tem o 4 aqui? Tem, então pertence. O número 4 pertence ao conjunto B? Olha lá, não pertence. E assim por diante, tá bom? Eu posso também ter o contido, que é a letra C, ou não contido, que é a letra C cortada. E o contido eu já uso para saber se um conjunto está dentro do outro. Então, por exemplo, eu posso pegar esse conjunto C e pergunto para vocês, esse conjunto C está contido, está dentro dos naturais? Aí você olha, 1 e 4, tá? 1 e 4, tá? Então, esse conjunto C está contido nos naturais. O conjunto B está contido no A? Existe o 6, o 7 e o 8 aqui? Não. Então, não está contido. Então, eu uso pertence e não pertence para analisar apenas um elemento, se um elemento está aqui dentro ou não de um conjunto. E o contido e o não contido, eu uso ele para saber se um conjunto está dentro de outro conjunto. Resumindo isso que eu falei, vamos ver aqui. Olha só, o pertence, que é esse símbolo aqui, ó, não tá dando para ver, né? Vamos chegar um pouquinho para cá. O pertence, que é esse símbolo aqui, um Ezinho, e o não pertence, que é o Ezinho cortado, eu uso quando eu vou relacionar o quê? Quando eu for relacionar um elemento, se ele está ou não dentro de um conjunto. Foi assim que a gente fez? E o contido, que é a letra C, e o não contido, que é a letra C com corte, eu vou relacionar, eu só vou usar ele quando eu quiser analisar se um conjunto está dentro ou não de outro conjunto. Ou seja, contido e não contido eu uso para conjuntos, para analisar se um conjunto está dentro do outro. Pertence e não pertence eu só uso para elemento e conjunto. Vamos fazer alguns exercícios ou modelos ou exemplos para vocês entenderem e facilitar a resolução da lista de vocês, tá bom? Vamos ver aqui. Então vamos a alguns exemplos. Exemplos de exercício, né? Vamos lá. Baseado nesses aqui, você vai responder os seus lá da lista. Então, número dados conjunto. Conjunto A. O que tem no A? Tem 1, 3, 5, 7. E B? O que tem no B? Ó, o B não está mostrando o que tem, mas você vai descobrir resolvendo essa equação aqui. Ó. Ele está dizendo que o B são os elementos, os x, ou seja, o resultado da resolução dessa equação. Então você vai resolver essa equação, pode ser até no rascunho, por Bhaskara, né? Porque é uma equação de segundo grau, e vai descobrir que o x1 e o x2 possui, vou dar cola para vocês, tá? É 1 e 5 o resultado. Então quer dizer que o conjunto B possui os elementos 1 e 5. Tá bom? Resolvam aí usando Bhaskara, vocês já sabem, já explicou isso em outras aulas, e vê se vai dar 1 e 5. E aí ele pede, usando os símbolos do pertence e não pertence, relacione aqui, ó. 0 pertence ao conjunto A? Você vai lá no A. Tem 0 aqui? Não.
Então você vai vir aqui e colocar o quê? Não pertence. Certo? B. O número 1 tá no conjunto B? Tá. Tá sim. Então é o quê? Pertence. E o número 7 tá no conjunto A? Vai lá no A. Tá. Tá sim. Então pertence também. Então o número 1 da lista também é parecido com esse aqui, ó. Tem que resolver a equação e marcar pertence e não pertence, tá bom? Então lá na lista, quando você for resolver o número 1, você olha exatamente esse exercício aqui, bem parecido. Número 2. Dados conjuntos A. O que tem no A? 0 e 1. B. O que tem no B? 0, 4, 6. C. O que tem no C? 0, 1, 5 e 6. Classifique em verdadeiro ou falso. Vamos lá. O A está contido no B? O A está dentro do B? Tem 0, mas não tem 1. Não está, então ela é falsa. O conjunto, isso aqui não é um conjunto, pessoal? É um conjunto, por quê? Porque tem chaves. Um conjunto com o elemento número 1 está contido no A? Está, não está? Dentro do A não tem o 1 e o 0? Então sim, verdadeiro. O conjunto A está contido no C, ou seja, o A está dentro do C? Tem 0 e 1 aqui dentro? Tem. Então A está contido aqui no C, verdadeiro. O conjunto 0, 6, isso aqui não é um conjunto porque tem chaves. Ele pertence ao B? Se você for lá no B, 0, 6 tem. Mas eu posso usar pertence para conjunto com conjunto? Lembra um pouquinho atrás, conjunto com conjunto eu não uso pertence, eu uso o quê? Contido, lembra disso? Vou voltar lá, ó. Olha lá. Ó, quando eu quero relacionar conjunto com conjunto, eu uso o quê? Contido e não contido. E lá no exercício ele está falando que é pertence. Pertence só para elementos e não conjunto. Por isso que essa aqui é falsa. Continuando, subindo aqui, mais um modelo, número 3. Escreva uma propriedade que define esse conjunto. Lá na sua lista vai ter um exercício também muito parecido. Você vai olhar e vai escrever alguma propriedade que você acha que você pode descrever os elementos desse conjunto. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O que eu poderia escrever? Isso aqui é o conjunto o quê? Cada um vai escrever a sua descrição. Eu poderia pensar assim, que aqui é o conjunto dos números naturais, não são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4. Só que não são todos, para no 12. Então são os naturais. Naturais a gente representa por uma letra N, com a perninha a mais. Só que os números naturais menores, ao símbolo do menor, menores que 13, ou então menor ou igual a 12, todos menores ou iguais a 12 são esses. Pronto, só isso aqui, ou até mesmo por extenso, eu consigo descrever esse conjunto. B, 12, 14, 16 e 18. E aí, reticências. O que você poderia escrever para esse conjunto? Eu poderia dizer que são os números naturais pares, não são os pares? Maiores do que 11, por exemplo. Então são os pares maiores que 10, maiores que 11, ou então maior ou maiores ou iguais ou igual a 12. Então todos os números pares maiores ou iguais a 12, ou seja, 12, 14, 16, 18, 20, estarão aqui dentro. Então posso escrever dessa forma. E lá na tarefa tem mais, você vai pensar. Se você não conseguir, pode deixar em branco, a gente faz na próxima aula. Para encerrar os exercícios, está aqui o número 4. Escreva os elementos que tem em cada conjunto e classifique em vazio, unitário, finito ou infinito. Vamos lá. A. O que tem no A? A solução dessa equação. Então eu pego essa equação, resolvo ela, todo mundo consegue resolver ela, ó. 3x é igual, o 1 está somando, vai para lá subtraindo. 16 menos 1 dá quanto? 15.
O 3 vai dividindo, lembra disso? Resolver a equação do primeiro grau. 15 dividido por 3 dá 5. Pronto. Então, o conjunto A é o conjunto que possui apenas o número 5. Então, ele é um conjunto. Eu vou escrever lá. Unitário. Por que unitário? Porque possui apenas um elemento. Tá bom? E esse conjunto A, qual é? 5. B. O que entra no B? Todos os elementos naturais maiores que 4 e menor que 9. Então, o B vai ser maior que 4. O próprio 4 entra? Não. Se é maior, tem que ser o 5, 6, 7, 8 e menor que 9. Ou igual, quer dizer que o 9 entra, porque tem o igual, ó, quer dizer que ele entra. Então, o conjunto B possui os elementos 5, 6, 7, 8 e 9. Isso corresponde a maior que 4 e menor ou igual a 9. Esse conjunto ele é vazio? Não, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele é unitário? Não, porque o unitário deveria ter só um. Ele é finito? Sim, tem fim, então ele é finito. Ele é infinito? Não, infinito é quando tem infinitos números. E esse último aqui, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Eu já estou vendo que ele é um conjunto infinito. Mas como é que eu poderia pensar nisso aqui? Jogando na internet, no Google, esse é um pouco difícil. Quem não souber pode usar o Google, tá? Usando o Google você vai perceber que são os números primos. Então aqui são os números primos. São infinitos, ok? Então, pessoal, aqui tem exemplos, dá pause, volta um pouquinho, assista tudo de novo se você tiver dificuldade, antes de fazer a lista de exercícios, tá bom? A lista de exercício, eu vou colocar ela para vocês Vou colocar ela em PDF, mas é essa aqui. Lista de exercício número 1, começa no exercício número 1 e vai até o número 5, ó, 5, 5, 5, tá bom? Coloque só as respostas na página que você vai me entregar. Siga as instruções certinhas que está lá na lista em questão de entregar para mim, data, como entregar, não me mande por e-mail, não me mande por WhatsApp, tá bom? Poste no Ava. Valeu e tô com saudade, hein, galera? Galera, esqueci de deixar um recadinho para vocês, quero dizer para vocês se cuidarem e fiquem em casa, tá bom? Fiquem em casa, senão alguém pode te pegar. Um abraço, valeu, tchau pra vocês. Até a próxima. Fui.